Contos do Major Gorbiliov é um conto sobre como um episódio traumático faz você largar até o vício. Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver e nós estamos no bloquinho dos livros, período de carnaval. Iremos hoje falar sobre este conto e eu tenho uma coisa para te avisar, que este conto também avisa: não jogue cartas com o diabo. Certo, meus amigos? Lembrando que, muito importante, nós temos uma playlist do bloquinho dos livros, você pode acessar aqui na descrição, nós temos outros contos lá, e esse é o último conto de 2024, como sempre, sugerido aqui pelo nosso amigo Francisco Ayrton 2588. Coloque as suas sugestões também nos comentários sobre assuntos, sobre temas, para que você tenha a nossa elucidação. Certo, meus amigos? Então vamos ao conto. Quem é o autor? Como sempre, nós começamos, correto? O autor é o Mikhail Saltykov-Svidrin, certo? Esse conto você vai achar nessa coletânea aqui da Editora 34, tá, pessoal? Não achei o PDF da Editora 34 para eu colocar aqui na tela, mas o nome do conto se chama... Não, o nome do conto não, o nome da antologia se chama Nova Antologia do Conto Russo, certo? Vou deixar aqui o link na descrição para você adquirir, correto, meus amigos? Então, quem que é Mikhail Saltykov-Svidrin, né? Aqui com o meu russo com sotaque de jamaicano, né? Viva o multiculturalismo, correto, meus amigos? Quem é o tal? Então ele foi um satirista russo, correto? Então o jeito que contava sátiras. E essas sátiras poderiam ter um certo elemento didático que nós iremos ver nesse conto, certo? Primeiro aqui aquela parte que vocês conhecem, passando aqui para saber quem é o autor. Adversário de Dostoiévski, exatamente. O nosso grande Mikhail já entrou em várias querelas contra aquele autor russo que ninguém conhece, Dostoiévski, correto? Sobre questões políticas, questões literárias. Então, cara, qualquer debate, qualquer artigo, qualquer livro que você vê sobre essa questão de Dostoiévski com Mikhail é muito interessante você ler. Com certeza vale a pena. E por fim, esse conto que nós iremos debulhar aqui, ele foi escrito em 1883, não é? Então, o conto aqui, ele é muito simples, ele é dividido em dois atos, tá? Primeiro ato, com certeza, é a aposta, não é? Que vai ter uma aposta aí nesse conto, e o segundo ato é o capiroto, correto? O capiroto tá no conto, de uma forma totalmente diferente. Como eu não achei o PDF para colocarmos aqui, eu irei pegar algumas partes aqui do conto aqui na obra, tá, pessoal? É uma coisa assim muito tranquila. Então, ele vai começar contando isso. Vou contar a vocês, meus senhores, diz Major Gorbiliov, como certa vez joguei cartas com o diabo. Então, o conto ele começa com o autor contando uma história. Ele chega num local em que ele sempre joga cartas, e o nosso autor aqui, o Major... Autor não, autor, eu tô confundindo, né? O personagem principal da história, o Major, ele cuidava do quê? Do caixa do regimento também. Desculpa. E o que acontece? Ele era viciado em jogo, ele era viciado em apostas, e apostas relacionadas a cartas, correto? E eis que um dia aparece um polonês, um judeu, ali no botequim. Aparece um judeu ali no botequim, fala, eu vou jogar carta com esse cara. Só que ele se vestia de uma maneira diferente. Eles vão lá jogar carta. Diz que na primeira rodada, o Major perdeu, e ele teve que a aposta era do seu salário. Aí ele falou, não, agora eu vou apostar minha mulher, meus filhos, alguma coisa assim. Ele, vou jogar, perdeu. Aí depois sabe o que ele vai apostar? O caixa do regimento. Caixa do regimento. O cara é major. Ele aposta o caixa do regimento. E na terceira, perdeu. E aí? Ele desesperado, né, em pleno carnaval. Não, essa parte aqui é nossa. O que ele faz? Eis que diz aqui. Ele olha para o polonês, para o judeu, e diz o seguinte: poderia tirar as luvas? Ele pergunta ao judeu ali, ao polonês, até porque ele estava com luvas ali. Estranho. Eu tô falando judeu polonês porque eu não lembro exatamente se o personagem era judeu ou polonês, se eram os dois, tá, pessoal? Depois você lê lá
Mas adiante, né? Poderia tirar as luvas? Eis que o seu adversário, o adversário do major, pergunta: por quê? Continua: por nada. Sem luvas fica ainda mais cômodo para o senhor, disse o major. Palavra vem, palavra vai, ele fala, eu falo. E durante o bate-boca, acabou que acarrei a mão dele. E em lugar de mão, ó, uma pata de ganso. Então, peraí, o adversário dele não tinha mão, tinha pata de ganso. Negócio doido, doido. E ele não tinha nenhuma droga ali para usar, nosso autor aqui. E diz aqui, o personagem, fiquei completamente pasmo. E ele não parava de grasnar. Não somente ele tinha pata de ganso, como ele começou a grasnar agora. Uma coisa terrível. E ele continua descrevendo aqui as coisas. E eu, do jeito que grudei as duas mãos na pata dele, ali fiquei, congelado. E vi que de sua boca, de seu nariz e de suas orelhas rastejavam serpentes. Imagina essa cena. Imagina essa cena. E atrás, focinhos peludos. E eu queria gritar, mas minha língua não se mexia. Queria fazer o sinal da cruz, mas não conseguia largar a pata. Ele queria fazer, mas não conseguia. O cara estava congeladíssimo. Finalmente, senti que ele me arrastava consigo e eu não sabia para onde. Então, o nosso apostador ali, o apostador que estava enfrentando o Major, era um bicho muito estranho, era quase um vilão de videogame, sabe? Era uma coisa assim terrível. E continua. E imaginem só, naquele exato momento, de repente, quando eu já estava completamente perdido, por sorte, levaram um galo para a cozinha. Iam fazer um picadinho dele, mas a ave começou a cantar. E então, o que vi? Meu conde ficou branco como um defunto. O conde aqui é o apostador, não é? É o sujeito que começou a grasnar, a mão, na verdade, era a pata de ganso e por aí vai. Começou a se agitar, ficou se agitando, agitando, e de repente, num segundo, diante de meus olhos, dissolveu-se no ar. Só então compreendi com que Conde estava jogando cartas. Então não era nem polonês nem judeu, era o Conde. Era o Conde, né? Eu confundi com outro conto. Meus queridos, imagine essa cena. Imagine essa cena. Traumático. Traumático. Ele só conseguiu justamente sobreviver porque, ao passar, o galo cantou, como fala aqui no conto, correto? Como está escrito aqui, mas a ave começou a cantar, não é o galo, né? É uma ave. Algumas pessoas, quando leem essa passagem, falam que pode ter alguma relação com a história do galo cantou de Pedro. Eu acredito que não tem relação nenhuma, para mim não faz sentido essa relação. Mas e o final dessa história? Qual que é o final dessa história? O que aconteceu com o nosso major? Vamos ler aqui. Não é? No final, o meu dinheirinho ficou ali na mesa. Porque o bicho estranho desapareceu, o capriolo desapareceu. Resumindo, no mesmo instante, juntei tudo e completei a caixa do regimento. No dia seguinte, no mesmo local onde ele fizera a banca, encontraram uma pequena ferradura bifurcada, prateada. Quer dizer, na hora da pressa. Ele perdeu a ferradura de um dos cascos. Essa ferradura eu guardo comigo até hoje, mas, desde então, bebo apenas ponche e, em cartas, nunca mais pus as mãos. Esse é o final da história aqui do Contos do Major Gorbiliov, não é? Então nós vemos aí um sujeito viciado em jogo, que inclusive apostou tudo até o caixa do regimento. E quando ele tem um encontro com o diabo, e o diabo tá levando ele para algum lugar que ele não sabe o que fazer, ele começa a ficar paralisado, congelado, como qualquer pessoa que encontra de fato o capiroto. Imagina você ver uma cena dessa. Né? Não é, meus amigos, isso aí não é igual a que a gente vê na TV da Igreja Universal. Isso aqui é um negócio mais sério. Tudo bem, é um negócio mais fantástico, mas quando ele tem esse encontro, a primeira coisa que ele faz é, ele fica honesto, devolve o dinheiro por causa do regimento, e segundo, para de ficar viciado para o vício de cartas. Então essa é uma coisa interessante,
nós vemos elementos fantásticos, não é? Então, tem um quê de... Sabe aquele sujeito que você conhece, que conta muitas histórias, que conta as histórias assim, isso daí o cara tá falando demais, né? Mas, de qualquer forma, eu queria tirar uma reflexão a partir disso. Em primeiro lugar, o que nós vemos? Episódios traumáticos mudam. Você já deve ter tido um episódio traumático, alguma outra pessoa já deve ter tido algum episódio traumático, e quando a pessoa fala aquilo, alguma coisa também mudou dentro dela. Isso é um fato. Ou parou de beber, ou mudou de vida, ou virou crente. Não tem essa também. Virei crente, né? Mãe, parei de usar isso, virei crente, né? Às vezes aconteceu alguma coisa. E o sujeito para com aquilo. Isso é the real life. Não tem o que dizer. E eu coloquei aqui por fim, a prisão de um aluno. Há uns 10 anos eu tive um aluno que ele foi preso. Ele foi preso por volta dos 16 anos de idade. E eu não sabia que ele tinha sido preso. Porque quando eu dava aula para ele não tinha sido preso ainda. Mas depois eu parei de fazer aquela obra que eu estava fazendo. E passou a vida, passou uns 10 anos, uns 8, uns 5. A gente se encontrou num futebol que ele me chamou. Num futebol ali. E ele veio contar essa história. Ele contou a seguinte história pra mim. Olha, é o seguinte, tio. Me chamam de tio, né? O brasileiro tem essa coisa, chama de tio. Eu tava no caminho bom, o senhor tava me ensinando as coisas, só que aí veio um mau caminho, né? Fui na da turma, né? Porque ele morava lá na Baixada do Glicério, quem não conhece aqui em São Paulo, um lugar assim, razoavelmente perigoso. E ele começou a fazer pequenos furtos. E ele foi preso logo em seguida. Ele falou que a prisão foi a melhor coisa da vida dele. Que se ele não tivesse sido preso, ele teria continuado com aqueles pequenos furtos e provavelmente teria ido a furtos maiores. Ele ficou preso durante 8 meses. Não é? Lá, aquilo foi um episódio traumático para ele. E ele falou que a partir daí ele começou a mudar de vida. Ele começou a fazer um curso de implante capilar e ele hoje só trabalha com isso, colocando cabelo nos carecas, nos calvos, né, meus amigos, nos calvos. Hoje ele ganha muito dinheiro com isso. Mas olha que interessante também, né? Uma história aí, real. Ele não viu nenhum sujeito com pato na mão, mas na prisão deve ter visto muita coisa, correto? Mas aquele episódio traumático, se ele não tivesse sido preso, ele teria hoje, sei lá, poderia ter cometido coisas piores, mas foi a prisão, um episódio traumático, que fez ele, de fato, mudar de vida. Não é, meus amigos? Então, se você ficou até aqui, vamos aos nossos avisos finais, né? Então, lembrando, playlist, Bloquinho dos Livros vai estar aí na descrição. Também um link para você comprar essa obra aqui, Antologia, também vai estar na descrição. Curta e assine o canal. Lembrando que, pessoal, em fevereiro, mais tardar em fevereiro, nós já estamos em fevereiro, o André vai começar o curso dele aqui na Oliver Talk, de graça, não é? Sobre o básico da filosofia. É bem o básico, ou seja, se você não sabe por onde começar, se você não sabe como se orientar, o André vai dar esse curso. Vai ser baseado nas obras do Roger Scruton, mas também terá outros autores. Vai ser muito legal. Então vai acompanhando aí a Oliver Talk. E por fim, como sempre, meus guerreiros, né? Vocês que são os legionários do Bloquinho dos Livros. Deixe aí seus comentários, suas sugestões de temas, assuntos, para eu poder dissecar a luz aqui de Mikhail Saltykov, ou a luz da filosofia, ou a luz daquilo que tu desejas. Até a próxima e bom final de carnaval. Fui!